Duas histórias e o mesmo drama. Duas senhoras procuraram nossa equipe de reportagem para pedir ajuda. Elas perderam suas cadelinhas e contam com a população para encontrá-las. A dona Rita é aposentada, mulher simples e cheia de amor para dar. Mas, desde o sumiço de sua menina, todo esse carinho está guardado, esperando o retorno da companheira. Menina é o nome da cadelinha vira-lata, o xodó de dona Rita. Como se fosse da família. Tinha o comezinho dela arrumadinha aqui, a água, a cama. A gente estimava ela porque ela chegava aqui de tarde. Se a menina não estivesse aqui para abrir o portão para ela, ela latia, ficava latindo e olhando cá dentro, chamando a pessoa para abrir. Já a dona Maria Aparecida é dona da Florzinha e da Lindinha. Outra mulher cheia de carinho para dar, mas cujo coração sente a falta de uma das suas companheiras. Como ela mesma diz, a Lindinha é o seu remédio para manter a saúde física e mental em bom estado. É um remédio, ela é um antidepressivo, sabe? Porque fico junto com elas, né? Se eu estou aqui, ela não entrava. Ela, quando tinha me olhar, eu lá deitada, ela punha as mãozinhas na janela, na porta. A outra é caseira, a outra entra lá dentro, sabe? Eu dou banho, né? Tudo. Agora ela ficava de fora, que eu não aprendi ela a entrar em casa. Sabe? Mas ela ficava me olhando, a hora que eu ia deitar, apagava a luz, né? Ela ia dormir também. Sem as suas cadelinhas, as duas senhoras clamam pela ajuda da população para conseguirem encontrar as companheiras de vida. Eu acho que ela estava na esquina ali do RT, porque tem aqui as garagens que ela ficava muito lá, e tem um senhor lá também que dava biscoito ela. E não sei quem falou que viu o cara com a caminhonete lá conversando com ele. Ela sumiu, acho que foi mais ou menos umas 7 horas da manhã. Se for alguém que pegou aquela cachorra aqui, tem dó, traz ela de volta, que eu tô sentindo demais a farsa do bichinho. Ela estava sempre junto comigo aqui, eu tô doente, né, tô com a perna quebrada, não anda, a bichinha ficava, esses todos, só que esses dois e ele, junto comigo. Agora eu pego, some assim, não sabe se ela tá passando fome, não sabe se ela tá tratada, o que é, né? A gente sente mesmo. Estou sofrendo, Paula. Eu peço a essa pessoa que sente o temor de Deus, que eu já estou em oração mesmo, sabe? Fazendo muitas orações para Deus me mostrar ela, nem que seja morta, que às vezes ela foi atropelada, né? Saiu correndo para ir buscar outra, não voltou. Eu queria saber, pelo menos, o que aconteceu com ela. Agora, se eu tiver alguém com ela, por favor, em nome de Jesus, dói coração. Seu coração não tem sossego, não. Eu estou sofrendo. Quem tiver qualquer informação sobre a menina, a cadelinha da dona Rita, pode entrar em contato pelo telefone que aparece na sua tela. E se houver alguma informação sobre a Lindinha, a cachorrinha da dona Maria Aparecida, o telefone para entrar em contato com a dona Maria é esse que aparece agora na sua tela. Muito triste. Quem tiver alguma notícia, ajudar essas duas senhoras. Na sequência, a gente fala dos transtornos de obras na Major Gotti. Agora, 11h41. As obras na rua Major Gotti têm sido um motivo de controvérsias. Entre poeira e lama, o trânsito também é problema. Na rua Major Gotti, uma das mais movimentadas de Patos de Minas, o ritmo de trabalho ainda continua frenético. Como todo mundo já sabe, obra causa transtornos e muita bagunça. Poeira por aqui tem de sobra. Quando ela não está no chão, está no ar com a ajuda do tiozinho da máquina de sopro. O problema é que a limpeza que é necessária para a colocação de um novo asfalto acaba incomodando, ou melhor, sufocando quem caminha pela calçada. Não deixa de prejudicar, é pouca coisa, mas prejudica. Prejudica muito, somente para andar aqui na rua, eu mesmo custei atravessar a rua. Além da poeira acumulada na rua Major Gotti, existe também o fator do tempo. Setembro, por exemplo, é um dos meses mais secos do ano. É onde as temperaturas sobem um pouco
E a umidade relativa do ar, que pela Organização Mundial da Saúde, o recomendado é 60%, cai demais. Em alguns dias do mês, a umidade relativa do ar é comparada ao deserto do Saara. Quem sofre com tudo isso é quem caminha pelas ruas ou tem algum problema de visão. Normalmente nessa época do período seco, assim, a gente já fica com o olho um pouco meio irritado, né? Com essa poeira é pior ainda, né? O olho tá complicado, tá irritado. Por causa da poeira? Da poeira. Esse especialista em saúde ocular deixa claro que existem diversos fatores que acabam agravando os problemas de visão. Poeira também faz parte, mas também o vento, o sol em excesso, ar-condicionado. Hoje estamos numa época também que ficamos forçando muito a visão em computadores, celular. Isso tudo expõe muito os olhos ao tempo, né? E a diminuição do número de piscadas faz com que a lágrima evapore mais, o conteúdo aquoso da lágrima evapore mais, deixando o olho mais seco, com maior irritabilidade. Sobre a poeira gerada na Rua Major Gotti, o oftalmologista explica através de uma imagem como a visão é danificada pelas partículas de poeira. O filme lacrimal é o primeiro contato da luz com o olho, então ele é muito importante para ter uma visão nítida, né? Em lugares com muita poeira e ar seco, a camada, principalmente a aquosa da lágrima, ela tem sua maior evaporação, então em perda da estabilidade do filme lacrimal, fazendo com que o olho se torne um olho mais seco e irritado, né? Nós precisamos do filme lacrimal tanto para enxergar, quanto também para a gente ter um bom deslizamento da pálpebra, né? E uma boa saúde dos olhos. Enquanto a poeira não abaixar e o tempo não for favorável, a dica é sempre usar lágrimas artificiais e colírios para a hidratação dos olhos. Isso pode evitar diversas irritações e incômodos. Existem alguns colírios que não têm contraindicação, que é o exemplo das lágrimas artificiais. Eles ajudam a hidratar o olho e fazer com que essa camada, com esse filme lacrimal, fique mais estável. Na sequência, aqui no 30, a gente mostra que voltaram a crescer números de mortes e infectados por Covid em Minas Gerais. E o embate travado entre Câmara e Prefeitura, depois que vereador Francisco Frecchiani pediu a cassação do prefeito. Confira a hora, 11h46. Apenas 15 cidades mineiras não confirmaram casos da Covid-19. Os casos e as mortes voltaram a crescer nesta quarta-feira em Minas Gerais, segundo o boletim epidemiológico estadual. Foram confirmadas mais 141 mortes e quase 3.300 novos casos. O número de infectados no estado passa de 222 mil. 185 mil pessoas estão curadas. Mais de 31 pessoas estão em acompanhamento internadas ou em isolamento domiciliar. O total de óbitos no estado agora é de 5.005. Após a denúncia com relação ao andamento da obra no bairro Padre Eustáquio sobre a possível arbitrariedade cometida pelo secretário de Planejamento de Patos de Minas, Júlio César de Castro Fonseca, a Câmara de Vereadores instaurou uma CPI, composta por 5 vereadores, para investigar a situação. A comissão apontou irregularidades e o vereador Francisco Frecchiani, em reunião no dia 20 de agosto, sugeriu que, devido à falta de tomada de atitude do prefeito, que fosse aberto o processo de cassação contra José Eustáquio. Começou aí o embate. A fala do vereador Francisco Frecchiani ainda repercute. Em reunião, o parlamentar propôs aos membros da CPI que investigam denúncias contra o secretário de Planejamento Júlio César, que, devido à falta de providências da prefeitura em não exonerá-lo conforme foi proposto, e também pela ausência de respostas do executivo, que fosse aberto o processo de cassação contra José Eustáquio. Até mesmo para que, segundo Frecchiani, cessassem as chacotas para com os membros do Legislativo patense. E eu pergunto ao presidente da CPI, aos membros da CPI, qual foi a satisfação que o prefeito deu em relação à recomendação de mandar o Júlio embora, além de chacota? Que providência que ele deu?
Nenhuma, né? Então, se nós chegamos à conclusão que o secretário dele realmente cometeu atos de improbidade, que é o que consta do relatório, e o prefeito não dá nenhuma providência, porque esperar que o Ministério Público pegue aquele relatório e tome providência, isso também não vai acontecer. Vai encerrar o ano, nós vamos sair e isso vai ficar no canto. Nós não podemos fazer nada com o secretário, só com o prefeito. E volto a dizer, virou chacota. Para ele, aquilo, uma brincadeira. A Câmara perdeu tempo, gastou dinheiro. Então, eu acho que agora o que tinha que fazer a comissão, já que ele não acatou a recomendação da Câmara, e já que tem improbidade e ele sabe e não toma providência, ele também está descumprindo os princípios da administração, que está lá na 8429. É juntar os 5 membros da comissão, e mais eu, e nós entrarmos com um pedido de cassação do prefeito, abertura de um processo de cassação por crime de responsabilidade. E se a comissão estiver disposta a isso, pode fazer o requerimento e colocar meu nome lá em primeiro lugar. Frecchiani ainda diz que o prefeito não teria coragem de demitir o secretário Júlio César por conta de apadrinhamento político. Porque o que ele devia ter feito quando começou era exonerar o secretário. Mas as mesmas pessoas que colocaram o membro da CPI também colocaram aquele secretário lá. E aí, quando ele fica nervoso, ele bate na mesa e fala: o que eu vou fazer? O que eu vou falar com o Arlindo? É o medo dele. Em resposta às colocações de Frecchiani, o prefeito rebateu as críticas em ofício endereçado à Câmara. Na nota, afirma ser infundada a fala do vereador. Diz ainda que o resultado da CPI deve ser apreciado e aprovado em plenário. José Eustáquio critica ainda sobre quem enviou o ofício à Prefeitura em 18 de agosto, que deveria ter sido o presidente da CPI, David Bala, e não o presidente da Câmara, Vicente de Paula. Também fala que, pela lei, tem 30 dias para dar uma resposta a partir do encaminhamento do relatório da CPI à Câmara. José Eustáquio afirma que essa análise, inclusive, já está passando por avaliações jurídicas e que vai se posicionar em momento oportuno, até porque o secretário Júlio César está de férias. A nota assinada pelo presidente da Câmara nesta terça-feira rebate o prefeito José Eustáquio. Mas Vicente de Paula diz que a fala do vereador, realizada individualmente, não pode ser tomada como de toda a Câmara, composta por um presidente e 16 parlamentares. Mas que Frecchiani tem assegurado, até pela própria Constituição Federal, a liberdade de opinião, palavras, e que isso pode não expressar o pensamento da maioria. Reforça que ainda não há nenhum pedido de cassação contra José Eustáquio. Entretanto, critica a postura do prefeito e afirma: se o processo de investigação da CPI constatou ilegalidades por um subordinado do prefeito, ele toma conhecimento e nada faz, abre-se a possibilidade de abertura de processo de cassação por qualquer cidadão ou vereador. No caso de improbidade administrativa, não seria prudente aguardar o transcurso do prazo de 30 dias para exonerar um servidor com cargo comissionado. Ainda derruba outro argumento de José Eustáquio, ao afirmar que as instalações de CPIs e suas conclusões não dependem de autorização e nem da aprovação do plenário da Câmara Municipal. Segundo já foi até decidido pelo STF. Tanto é que o relatório foi encaminhado ao Ministério Público, que o recebeu como prova válida, além de ser utilizado pela Justiça de Primeira Instância de Patos de Minas para a concessão de uma medida liminar. Saúde, a Clínica e Laboratório Mais Exames tem um recadinho para vocês. Gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia, você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais Exames, mais pela vida.
Seguir no 30 Minutos, primeiro candidato à Prefeitura de Patos de Minas fala ao jornalismo da NTV e critica posturas de ataque em eleição e barganha de apoio em troca de cargos. Agora, 11h53. Definido o primeiro candidato à Prefeitura de Patos de Minas. Em convenção, nesta segunda-feira, o partido Podemos escolheu Luiz Eduardo Falcão para disputar a vaga do Executivo patense. O candidato deu uma entrevista ao vivo no NTV News de ontem e a gente mostra alguns trechos agora. Luiz Eduardo Falcão foi confirmado como candidato do Podemos para a Prefeitura de Patos de Minas. O advogado e empresário tem 36 anos, é casado e tem 2 filhos. Em entrevista ao vivo no NTV News, disse que a inexperiência em cargos públicos, pois é a primeira vez que disputa uma eleição, não irá atrapalhá-lo. O eleitor está buscando novidade e a experiência que importa nessa questão é a experiência administrativa e a experiência de contribuir com a cidade, algo que eu já faço há 15 anos como voluntário em diversas entidades, como Conselho de Segurança Pública, Associação Comercial, Amparo Maternal e várias outras. E também tenho a minha experiência administrativa de ter criado 2 empresas, uma construtora e um estacionamento. Isso já tem alguns anos. E venho me preparando para esse desafio, estudando políticas públicas, fazendo os cursos necessários. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso. E a experiência que eu não tenho é a experiência do conchavo, da negociata. Essa experiência eu não quero ter e acredito que o eleitor também não espera isso de um candidato. Essa era uma questão que eu queria colocar com você, Falcão, justamente você ter apoiado o Romeu Zema nas eleições do governo do estado, eles permanecendo no Novo e você agora estando em outro partido. O governador vai acompanhar você nessas eleições, mesmo aí em partidos diferentes? Com toda certeza, pois a relação que se criou, ela extrapola partido político, né? O partido, ele não é um fim, ele é um meio. O fim é o bem da comunidade, é Patos de Minas, é Minas Gerais, é o Brasil. O problema que houve lá com o Partido Novo foi uma decisão nacional que retirou a possibilidade de candidatura de Uberlândia, de Uberaba, de Patos de Minas e várias outras cidades. O governador de Minas não concordou com isso, mas foi vencido de cima para baixo pela direção nacional do partido. Falcão afirma que não negociará apoio de outros partidos em troca de cargos políticos. E a escolha do Podemos foi por uma chapa puro sangue. A vice também é do partido. Vocês optaram por uma chapa majoritária à Prefeitura de Patos de Minas, puro sangue. Você e a Sandra são do Podemos. Vocês não quiseram negociar apoio com outros partidos ou outros partidos não quiseram negociar com vocês? Bom, a sua pergunta, na própria pergunta já existe a palavra que é o que a gente não quer. Essa questão de negociar, é lógico que tem dois lados, né? Existe o lado positivo da negociação, que é um apoio republicano, com bons propósitos para a cidade, mas negociar cargos, trocar cargo por apoio, esse tipo de composição, nós não acreditamos nisso. Por isso é que a gente está lançando uma chapa puro sangue. Porém, existem partidos que vão caminhar conosco nas eleições, já firmaram o apoio. Eu posso citar aqui o exemplo do PL. E hoje, a partir das 18 horas, tem o programa Espaço Feminino com a Ludmila Bahia e o Matheus Borges. Você não pode perder. Assista ao vivo através do canal 8.1, através do nosso site ntv.tv.br e também através das nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas. O 30 Minutos vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência